gente já aproveitar ao máximo aqui o nosso evento. Passo aqui a palavra ao Henrico Romaniello, que é o coordenador aqui do Comitê de Regulação, e atuará como moderador do nosso próximo painel, e deixando aqui um desafio de lidar com uma barra elevada aqui pelo painel, que trouxe discussões interessantíssimas. Acho que saiu melhor do que encomenda, então deixo aqui também meu agradecimento e pelo painel que passou e aos palestrantes aqui do nosso próximo painel. Henrico, fica à vontade. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no 11º Seminário de Regulação e Concorrência do IBRAC. Uma alegria muito grande de ver a casa cheia aqui, bastante gente participando, e dar parabéns também para o Lécio. O painel foi excelente, jogou a barra lá para cima, mas tenho certeza que os nossos panelistas aqui vão cumprir, vão honrar aí a barra elevada. Então, como o Lessa já antecipou, e o Matheus também, nosso painel vai tratar sobre inteligência artificial na regulação. A gente sabe que o avanço da inteligência artificial permite novas aplicações e traz tanto novas oportunidades para o regulador em termos de fiscalização, em termos de como atuar no enforcement, como também novas dores de cabeça, eu acho que a gente vai falar isso também, com novos desafios, novas práticas, novas condutas, e como lidar com essas novas preocupações nesse novo ambiente. Então, acho que essa é a nossa proposta, tratar um pouco desse panorama, tratar um pouco dos desafios que surgem com base nessa nova realidade, e a gente tem aqui um time muito bacana para tratar disso. Eu vou apresentar os nossos painelistas aqui, a Gesileia Fonseca Teles, superintendente de fiscalização da Anatel, conselheira do Conselho Superior do Centro de Altos Estudos em Comunicações Digitais e Inovações Tecnológicas, membro do Comitê de Infraestrutura de Telecomunicações da Anatel e conselheira do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em 2024, ganhou o Prêmio Nacional de Combate à Pirataria, organizado pelo CNCP, e este ano recebeu o título de Mulher das Comunicações de 2025, conferido pela Associação Brasileira das Empresas de Infraestrutura de Telecomunicações e de Sistemas de Televisão por Assinatura, a Berimest Brasil. E ao longo da sua experiência de mais de 20 anos na Anatel, assessorou membros do Conselho Diretor e da Comissão de Arbitragem e Interconexão, foi gerente de interconexão, de numeração e coordenadora de termos de ajustamento de conduta. É bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, Uniceub, e possui especialização em regulação de telecomunicações pelo UNB e pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes. Nós temos também aqui conosco Felipe Roquette, bacharel em Direito pela UFMG, mestre em Ciência Política pela UNB e doutor em Direito da Regulação pela FGV Rio. Servidor público federal de carreira, de especialista em políticas públicas e gestão governamental desde 2004, e atualmente é superintendente adjunto da Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, SGCAD. E nós temos também Carlos Afonso Souza, professor de Direito Civil de Digital, doutor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade no Rio de Janeiro, o ITS, pesquisador afiliado ao Information Society Project da Yale Law School, colunista do UOL e sócio de Renato Penteado Sampaio Advogados. A gente tem um time de bastante peso aqui conosco, tenho certeza que a gente vai conseguir tratar o tema de forma muito abrangente e muito detalhada. Queria primeiro agradecer a todos os panelistas por terem topado o convite, estarem aqui conosco, reservar a agenda, é um prazer para o IBRAC tê-los aqui conosco. E antes de passar pela primeira pergunta, eu vou só lembrar a todos que estão nos assistindo que, por favor, se tiverem qualquer questão, tem um itemzinho aqui de Q&A, pode escrever a pergunta e a gente faz para os palestrantes. Felipe, eu acho que a pergunta que eu tinha para você é mais ou menos na mesma linha, eu acho que não tem nenhum prejuízo aqui. Quer dizer, o advento aqui da AI, a gente sabe que gera novas formas de organização, novas formas de práticas, novas formas de conduta empresarial, potencialmente novas preocupações concorrenciais. Já faz um tempo que a gente ouve o termo colusão algorítmica e por aí vai. Então, como que o CAD tem visto esse tema? E se você puder, obviamente, sem violar nenhum dever de vocês, já tem casos
sendo investigados na autoridade, envolvendo o uso de inteligência artificial para práticas anticompetitivas. Perfeito. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Agradecer ao IBRAC pelo convite, ao Henrico pela organização da mesa, aos demais colegas de mesa, a Léa, ao Carlos Afonso. É, e antes de entrar um pouquinho mais na sua pergunta, Henrico, fazer o disclaimer básico, mas é necessário. Tudo que eu falo aqui é uma opinião pessoal, não representa a posição oficial nem do CAD, nem da Superintendência Geral. Bem, eu acho que assim como na iniciativa privada, eu acho que o setor público também está sendo desafiado a navegar nesse novo mundo da IA. Ainda que no setor público a gente talvez tenha alguns desafios e complicadores adicionais, porque a gente vive num mundo de profunda escassez no setor público, mas isso é outra história, né? Eu acho que esse cenário traz, acho que, de maneira resumida, assim, dois desafios ou duas situações para o setor público, uma relacionada ao desconforto e outra relacionada à incerteza. Mas desconforto, para mim, eu vejo de uma maneira positiva. Eu acho que o advento da IA, ela desafia práticas consolidadas no setor público, exige que os servidores públicos se movimentem em busca do desenvolvimento de novas competências e habilidades, que a gente repense nossa forma de atuar, tanto nas áreas meio quanto nas áreas finalísticas. E eu acho que quem não está se sentindo desafiado ou provocado na sua zona de conforto agora com o advento da IA, tem alta propensão ao risco, tanto na iniciativa privada quanto no setor público. Mas eu acho que, e aí talvez seja a parte mais sensível que a inteligência artificial provoca na perspectiva de uma organização do setor público, é uma situação de relativa incerteza. O ritmo da evolução, né, assim, se você cair no planeta Terra hoje e ler, né, jornais de 2 dias consecutivos, você percebe que o ritmo da evolução, do desenvolvimento da tecnologia, mas também da disseminação, né, via produtos e serviços, é extremamente elevado. O que, na perspectiva do setor público, dá a impressão que a gente nunca vai estar sob terra firme, né? Uma situação de relativa imprevisibilidade, o que dificulta muito o processo de tomada de decisão na perspectiva do setor público, que trabalha muito com questão de segurança jurídica, de tomada de decisão em contextos complexos e que exigem um mínimo de previsibilidade. E os últimos desenvolvimentos, né, desde talvez da, da colocada do momento em que as primeiras aplicações baseadas em IA foram disseminadas para o grande público consumidor final, a gente percebe que uma evidência robusta do passado ela é rapidamente substituída por uma inovação do presente, um ciclo contínuo, e isso dificulta muito o processo tanto de construção de políticas públicas na perspectiva da regulação dessa nova tecnologia, mas de qualquer política pública que tem que lidar com os impactos advindos da inteligência artificial. E a política pública de defesa da concorrência não está imune a esses impactos. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente tem diversos órgãos setoriais lidando com esse tema. A Autoridade de Defesa da Concorrência ela tem uma postura cautelosa, o que não é sinônimo de inércia, é, mas eu acho que o CAD sempre foi reconhecido por ser um órgão bastante aberto, tanto ao debate em relação a temas novos, temas candentes no debate público, e também é um órgão bastante aberto à incorporação e desenvolvimento de inovações. E aí eu acho que falando agora um pouquinho, né, descendo um pouquinho mais ao resto do chão, eu acho que todas as áreas do CAD, tanto as áreas meio de administração, quanto as áreas finalísticas, de instrução de processos administrativos, de atos de concentração e o tribunal, e nenhuma dessas áreas estão alheias às potencialidades que ferramentas e soluções de IA podem trazer para o nosso trabalho no dia a dia. E isso eu acho que é feito de uma maneira bastante prudente, porque
eu já tive a oportunidade de conversar sobre esse tema algumas vezes e sempre que a gente fala, né, nesse conceito amplo de inteligência artificial, ele oculta ali de baixo uma complexidade extrema, não em relação à tecnologia em si, que é bastante complexa de fato, mas a estrutura do mercado que coloca essa tecnologia em diversos produtos e serviços. A forma como esse mercado se estrutura, as práticas comerciais e econômicas que estão em uma diversidade de camadas e subcamadas de mercado, quando a gente fala nas grandes empresas que estão oferecendo soluções de IA, elas são uma pequena parcela de um grande ecossistema que produz soluções bastante específicas que sem elas dificilmente esses produtos ou serviços poderiam ser oferecidos ao mercado. Então, quando a gente está lidando com as grandes empresas, há, obviamente, preocupações bastante latentes, mas quando a gente vai lidar com as subcamadas dessas empresas muito pequenas ou médias, que desenvolvem produtos específicos que servem como insumos para essas grandes empresas, a gente tem que lidar com problemas bastante diferentes na perspectiva da defesa da concorrência, relacionados ao dinamismo, inovação, a níveis de verticalização e participação de mercado, que são bastante diversos dos mercados mais consolidados e com os quais os órgãos de defesa da concorrência estão mais acostumados a lidar. E aí, para pegar a última parte da sua pergunta, obviamente falando de maneira mais genérica, tendo consciência dessas complexidades do mercado, dos impactos que isso tem para todo o setor público, o CAD, e aí eu falo a Superintendência Geral do CAD, responsável pelas investigações, já possui 2 casos que são públicos relacionados, ainda que indiretamente, à inteligência artificial, ambos envolvendo aplicações, na verdade, o primeiro envolvendo uma aplicação de precificação que tem em sua sistemática de funcionamento algumas técnicas de inteligência artificial. Então, nós temos um caso ainda em instrução relacionado ao uso de aplicações de precificação no mercado de revenda de combustível, que utiliza nesse sistema de precificação alguns elementos de inteligência artificial que a gente está investigando. Existe outro caso público também que a gente investiga, não relacionado inteiramente à inteligência artificial, mas que também se relaciona à precificação e potencial colusão algorítmica, que é o caso das passagens aéreas, das companhias aéreas e os sistemas de precificação. São casos de instrução que a gente não tem decisão final, mas é uma primeira aproximação que o CAD, a Superintendência Geral, tem em relação a esse tema, uma perspectiva mais aplicada da defesa da concorrência, deixando toda a parte de área meio, de investigação, para a gente falar mais para frente. Obrigado, Felipe. Eu acho super interessante o teu comentário. De fato, quando você analisa o papel do CAD, que é transversal na economia, não trata só de um setor, e acaba tornando ainda mais desafiador, porque tem que lidar com a realidade de diferentes mercados, como que, no caso aqui que a gente está discutindo, inteligência artificial vai ser aplicada especificamente determinado em cada segmento, em que medida que isso pode ou não implicar algum tipo de abuso de posição dominante, seja utilizando o algoritmo para determinar ali qual que é o preço ótimo a ser cobrado, em que medida que isso, se for contratado por diversos concorrentes, ou como a inteligência artificial for treinada para fazer, em que medida que isso vai implicar ali uma responsabilidade para um terceiro que contratou uma ferramenta para ser utilizada. Então, acho que são vários debates aí que o CAD vai ser chamado a atuar para ter as respostas. Espero que em breve. Mas muito obrigado, acho que foi ótimo. Léa, obrigado aí por ter voltado, acho que está funcionando agora o áudio. Não, e pior que eu tinha entrado antes, mais cedo tinha testado e estava ok. Mas vamos lá. Bom, o que eu tinha falado no início, acho que acabou vocês acabaram não escutando. Primeiro, cumprimentar todo mundo, cumprimentar você, Henrique, como moderador, cumprimentar o Felipe, cumprimentar também o Carlos aí, por dividir esse painel comigo, né? Eu me sinto muito honrada, quero agradecer ao IBRAC a oportunidade de poder falar um pouquinho
sobre inteligência artificial, sob a ótica do regulador de telecomunicações, a Anatel. É claro que durante minhas intervenções aqui eu vou acabar puxando um pouco a sardinha para fiscalização, porque realmente eu sou superintendente de fiscalização, então vou trazer de experiência do que a gente está utilizando e fazendo até em nível regulatório. Mas vamos lá. A sua pergunta inicial era como que estava a IA na prestação do serviço de telecomunicações, só para relembrar a pergunta, não é isso? E quais eram os desafios e quais eram os do uso, né? Bom, vamos lá. Bom, tem uma estimativa que cerca de 70% dos prestadores de serviço de telecomunicações já estão usando inteligência artificial. E aí eles usam isso em diversas camadas, tá? Eles podem usar a inteligência artificial, por exemplo, para melhoria do desempenho de rede, otimização de rotas de tráfego, previsão de demanda, detecção, resolução de anomalias, então questões bastante técnicas. Isso acaba contribuindo, o uso de IA nesses aspectos acaba contribuindo para uma melhor qualidade e segurança de rede, né? A IA também acaba sendo utilizada para o relacionamento das empresas com seus próprios consumidores. Por exemplo, a gente sabe o tanto de assistente virtual que tem atendido aí quando a gente faz essa interação com as empresas, né? A inteligência artificial ela acaba sendo também utilizada para fins de melhoria de segurança cibernética. Ela acaba sendo utilizada até para prevenção e detecção de fraudes, identificação de anomalias. E claro, acaba utilizando muitos dados, e aí a gente pensa em perfil de assinante, dados de tarifação, o tipo de dispositivo que está sendo utilizado, a geolocalização do usuário. Então, todos esses dados acabam sendo utilizados por meio de ferramentas de inteligência artificial para fazer esse tipo de análise de cibersegurança, por exemplo, né? Agora, então, a gente pensa também que a IA ela pode ser usada para fins comerciais, e aí a gente pode até pensar um pouquinho de, olha, você pode utilizar a IA para você fazer uma estratégia de precificação dinâmica dos seus serviços, para gerenciamento e alocação de infraestrutura para redução de custos, e assim você acaba contribuindo aí para ter uma melhor competitividade e uma redução de preços, né? Então, até aqui eu só falei de coisa boa da IA, né? E aí, o que tem de risco, que foi parte da sua pergunta, né? Bom, acho que um ponto muito, muito importante é a questão da proteção de dados, que a gente tem que utilizar, né? A IA ela é altamente dependente da entrada de dados. Então, se a gente não tiver um cuidado com privacidade dos usuários, essa questão acaba ficando muito comprometida. Acho que um outro risco muito significativo aí acaba trazendo um pouco mais do viés de conteúdo, é a questão da criação de vieses. Então, bom, a gente sabe, e isso não tem muito a ver com a Anatel, é mais uma percepção pessoal, mas como a sociedade, bom, todo mundo sabe que a gente está cheio de preconceitos, acaba que esses preconceitos podem estar refletidos nos dados que são utilizados pela IA, e aí a gente acaba podendo reproduzir esses preconceitos. Uma outra coisa que se discute, aí a gente discute isso um pouco, tem mais a ver com telecom, é a questão até do impacto no mercado de trabalho, né? A gente sabe que, historicamente, a tecnologia sempre traz um impacto. Tem muita gente que fala que a IA vai acabar reduzindo os postos de trabalho, mas também tem gente que fala que não, que, na verdade, quem vai perder posto de trabalho é quem não conseguir trabalhar com IA, e não é que necessariamente você vai ser substituído por ela, né? Então, na verdade, não está muito claro o resultado prático da evolução de IA, mas, com certeza, ela vai ter um impacto importante aí no trabalho, né? Uma questão interessante é que eu falei que IA ela pode ser utilizada para ajudar a combater a fraude, né? Mas essa mesma IA ela pode ser utilizada para fraudar. Então, quer dizer, você acaba tendo aí fraudadores, invasores de sistema que podem estar usando algoritmos de IA para fazer os seus ataques cibernéticos. Então, acaba que você tem aí esses dois lados e esse perigo, né? E aí, quando você me pergunta assim, Lé, e como é que está a Anatel no meio dessa confusão toda, né? É difícil, a gente não tem como definir com clareza qual vai ser a abrangência e a profundidade da atuação da Anatel em relação ao IA. O que a gente tem que sempre tentar pensar, e essa tem sido a postura da Anatel, é que a gente não pode atrapalhar a inovação. A Anatel não pode nunca, por meio da sua regulação, atrapalhar. O que a gente tem que fazer é fomentar a inovação, fomentar a competição, fomentar aí, a defesa dos direitos dos usuários, né? Então, a gente tem que atuar em relação à IA, sempre tentando fazer esse equilíbrio entre consumidor, competição e inovação.
Então, a forma que a Anatel tem atuado tem sido muito mais principiológica do que uma forma excessivamente descritiva. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu recentemente, tá? Houve aprovação, em abril deste ano, o Conselho Diretor da Anatel aprovou o Regulamento Geral de Serviços de Telecomunicações. Esse é um regulamento extremamente significativo, ele traz as regras que são válidas para todos os serviços de telecomunicações. Antes eles eram disciplinados em diplomas diferentes, e agora a gente trouxe tudo para um regulamento único, né? E aí, essa é a primeira vez que o tema IA está sendo regulamentado. E como que o Conselho Diretor regulamentou esse tema? Ele trouxe apenas princípios que as empresas devem observar ao utilizar IA na prestação dos seus serviços. Então, eu vou listar aqui quais são os princípios que estão lá no artigo 40 desse regulamento, tá? Então, as empresas têm que sempre observar, ao utilizar a inteligência artificial, confiabilidade, justiça e responsabilidade, não discriminação, pluralidade, privacidade e proteção de dados, que eu até falei um pouco mais cedo, que realmente é um risco muito significativo, o respeito aos direitos fundamentais e aos valores democráticos, sustentabilidade, transparência e explicabilidade. Então, assim, e uma coisa interessante é que esse artigo 40, ele tem um parágrafo único que ainda fala o seguinte, olha, se você, empresa, não respeitar esses princípios ao utilizar IA, você, sim, vai poder estar sujeita a ordens para adotar medidas corretivas e ainda pode ser sancionado. Então, assim, eu acho que essa abordagem que o Conselho Diretor da Anatel adotou pela primeira vez, trazer para um regulamento o tema IA, ele deixa bem claro que a postura da Anatel é essa, é tentar simplificar o ambiente regulatório, quer dizer, a gente não quer engessar, não quer impedir inovação, mas a gente, de uma forma muito clara, a gente está tentando garantir que a IA seja utilizada de forma responsável e de forma transparente. Então, esse é mais ou menos um resuminho aí do que eu posso te passar em relação à sua primeira pergunta, tá? E mais uma vez, desculpa por esse probleminha do áudio aí, mas acho que agora está tudo bem. Sem contar que tem uma obra aqui em cima da minha cabeça que está batendo, não sei se está atrapalhando para vocês entenderem o que eu estou falando, mas continua à disposição. Não está atrapalhando em nada, né? Acho que a tecnologia do microfone aí ficou ótima, porque não captou só sua voz, o barulho por trás não teve nenhum impacto, não. Léa, acho que foi super interessante aqui a tua exposição, eu acho muito interessante também a forma como a Anatel escolheu incluir essas previsões no regulamento geral, até porque a gente ainda também não tem tanta visibilidade de como fazer. Então, talvez uma regulação mais geral, por princípio, seja, de fato, o caminho a ser seguido, por enquanto, dando uma orientação para as empresas, obviamente, mas acho que é um tema que não tem como ser muito fechado e muito taxativo aqui de toda forma, e isso vai sendo construído com a experiência, na medida que a tecnologia for se desenvolvendo, as empresas vão começando a expandir a atuação com o IA, e a própria Anatel também compreendendo talvez melhor o tema, com a realidade das empresas, vai se construindo aí a prática e a experiência. Acho que foi excelente. Obrigado. Vou passar a pergunta, então, agora para o Carlos. Carlos, a gente falou aqui muito de como que a IA talvez gere desafios para o setor, tanto para uma autoridade transversal como o CAD, que pega todos os setores da economia. Acho que o Felipe foi muito feliz em falar de como essa nova ferramenta gera desafios aqui para o CAD, especificamente, e tanto no setor de telecomunicações. Acho que a Léa trouxe vários exemplos aqui super interessantes de como já estão sendo utilizados. Fiquei surpreso com um número aqui de 70% dos prestadores de telecomunicações já utilizando, considerando a quantidade de prestadores que a gente tem, isso é um número bastante elevado. Mas eu acho que talvez outro lado da moeda que a gente queira discutir aqui, eu acho que vai ser, tanto a Léa quanto o Felipe já anteciparam que vão tratar disso, seria como que a IA traz oportunidades para o regulador, ou em que medida que a IA pode ser utilizada pelo regulador como uma ferramenta, seja para fins de organização das atividades, seja para fins de fiscalização, seja para fins de atuações ali. Na tua visão, até sob uma perspectiva ali de direito público, quais seriam os cuidados a serem tomados, quais são os desafios aqui de uma forma mais
geral, né? Não tratando de um setor ou outro, ou de uma realidade ou outra. Legal, Henrico. Obrigado pela pergunta. Antes de mais nada, só agradecer ao IBRAC por esse gentil convite para participar aqui desse painel. É um prazer estar junto com Leia, com o Felipe, com você, fazendo aqui esse debate hoje para a gente olhar para temas de IA e regulação. Eu acho que uma boa forma da gente entrar nessa conversa, Henrico, é a gente primeiro entender que, para o olhar do público em geral, quando se pensa em inteligência artificial, o uso de IA pelo poder público anda um pouco debaixo do radar. As novidades que a gente vê sobre inteligência artificial, elas são muito capitaneadas nas manchetes em geral pelas novidades, pelos novos produtos, pelos novos serviços que são colocados adiante pelo setor privado, em especial pelas grandes empresas de tecnologia. E eu acho que a gente tem um trabalho aqui, até mesmo de comunicação, de levar adiante essa noção para o público em geral, como IA não é apenas transformadora a partir de um novo modelo de IA generativa que coloca filtro de animação japonesa nas suas fotos, mas que a IA ela tem sido transformadora na maneira pela qual o poder público atua. E aqui eu acho que a gente tem um certo canal de comunicação entre essa novidade massiva que inteligência artificial representa no nosso dia a dia, no noticiário. Ela gera, por um lado, um conhecimento, um alerta quase que permanente com relação a temas de inteligência artificial, mas ela nem sempre provê a melhor explicação sobre o que a IA verdadeiramente faz, quais são as suas possibilidades e quais são os seus riscos. E eu acho que essa discussão de um certo tilt comunicacional, que a gente escuta falar muito sobre inteligência artificial, mas essa massividade da comunicação sobre IA às vezes não ajuda a explicar o seu funcionamento, vale tanto para o setor privado como vale para o setor público. E aí, olhando da porta para dentro, eu acho que a gente tem um desafio de capacitação que o Felipe trouxe aqui na largada, e eu acho que esse desafio ele é muito importante. As mesmas pessoas que, quando o ChatGPT foi lançado, usavam essa ferramenta, esse LLM, como se fosse uma forma de oráculo, em que ali se perguntava para se tirar a verdade sobre uma determinada situação, até que a gente progressivamente foi entendendo sobre a dinâmica de alucinação. Essas são as mesmas pessoas que são servidores públicos. Essas são as mesmas pessoas que vão perceber a utilização de IA crescente nas suas atividades em órgãos públicos, nas agências, nas autoridades. Então, eu acho que toda essa questão de uma certa abrir essa caixa de comunicação sobre o que significa inteligência artificial vale para o setor público como vale para o setor privado. E aí, quando a gente olha sobre a utilização de IA no setor público, a gente podia passar aqui amanhã contando verdadeiros episódios de terror, que a gente vai poupar aqui todos que nos assistem, que vieram aqui para interagir, a gente conversar sobre esse tema, que, enfim, está muito cedo ainda. Mas a gente pode olhar para episódios como tem o caso do Robodebt na Austrália, com milhares de requisições para pagamento que, no final das contas, se mostraram indevidas, que foram enviadas pela administração pública para o cidadão. Na Holanda tem um caso que levou, inclusive, a uma transformação importante por parte do governo holandês, que foi a cobrança feita para milhares de famílias sobre pagamentos indevidos, em que se pedia o ressarcimento de auxílio de child care, de benefícios infantis, com enormes danos para as famílias que receberam essa ordem de pagamento que era absolutamente indevida e com valores vultuosos, afetando, em especial, famílias em situação de vulnerabilidade. Então, você imagina uma situação de uma família que já enfrenta dificuldades econômicas receber uma ordem de pagamento de valores expressivos vindo pela administração pública, o que já aumenta, inclusive, essa presunção, né, de
de legalidade, de legitimidade, de procedência daquela ordem recebida, e diversos outros casos. E só para terminar com um caso mais anedótico, a gente tem o caso da França, que em parceria com o Google utilizou IA para olhar para imagens aéreas e conseguiu descobrir 20 mil piscinas não declaradas em construções espalhadas pelo país, o que, enfim, levava ali a uma correção na tributação correspondente àqueles terrenos. Então, enfim, de um lado, a gente tem casos espalhados pelo mundo afora de decisões tomadas por aplicações de inteligência artificial que se mostraram danosas, que se mostraram perigosas, e, por outro lado, a gente tem, e aqui eu fui buscar experiências estrangeiras para que a gente possa aterrissar esse debate agora, especificamente no Brasil, mas a gente vê oportunidades ali sendo tiradas para aumentar a eficiência da maneira pela qual funciona a administração pública. E a gente percebe, no Brasil e no mundo afora, o uso de inteligência artificial na administração pública para as mais diversas funções, desde uma função de organização e triagem de processos, a uma análise documental que poupa tempo do servidor na leitura e na organização das suas pilhas ali de trabalho. E também acho que é importante, e acho que talvez aqui estejam dois pontos mais sensíveis do uso de inteligência artificial, que é o uso de IA para uma análise preditiva, que vai procurar identificar riscos mais elevados de descumprimento de uma determinada regulação, o que pode levar a uma forma de guiar a atenção do regulador. E a gente sabe bem que o regulador não pode estar, enfim, até gostaríamos, ou não às vezes, né, que o regulador estivesse 24/7 ligado em todos os sistemas e todas as atividades e com isso pudesse ter um juízo perfeito. A gente sabe que essa atenção permanente ela não é possível e que o juízo perfeito é, enfim, um ideal que se persegue, mas inatingível. Mas a inteligência artificial traz essa promessa de você ter um regulador que está ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, olhando essa base de dados sobre qual ele se debruça e dali analisando esse big data, esse grande volume de dados, tirando conclusões, tirando uma inteligência que o regulador humano não conseguiria, porque não teria tempo para analisar esse volume de documentos e não teria a capacidade de chegar a essas conclusões. Então, aqui, quando a gente olha para o uso de IA na administração pública, pensando numa análise preditiva, eu acho que a gente tem sempre que procurar ter essa visão bastante equilibrada. E, por fim, só para a gente começar a falar um pouquinho aqui sobre os princípios nessa reta final aqui dessa minha primeira fala, o uso da IA no auxílio na tomada de decisão. E aqui eu estou sendo bem cuidadoso para falar no auxílio na tomada de decisão e não o uso da IA decidindo por si só como sendo o início, meio e fim do processo regulatório, porque a gente sabe que aqui, nas diferentes atividades de fiscalização, de sancionamento, o uso da IA é muito promissor, mas a gente tem que levar em consideração o papel do humano na decisão sobre não só o foco da fiscalização, como também, em especial aqui, no resultado, em especial num processo sancionador. E aí, Henrique, eu acho que a gente, olhando para princípios da administração pública, todos os princípios da administração pública parecem ser interessantes e poderiam levar aqui a uma conversa que a gente poderia tomar um tempo bastante alongado. Mas só vou deixar aqui algumas notinhas para que a gente possa levar adiante na nossa discussão. Quando a gente pensa em princípio da legalidade, como é que a gente faz que as aplicações de inteligência artificial conheçam quais são os ditames legais, sigam esses ditames legais e, em especial, como é que a gente enxerga o futuro da discricionariedade do administrador público em tempos cada vez mais digitais. E aqui essa discussão sobre o que se delega a um juízo que possa vir recomendado por inteligência artificial
e qual é a zona que eu resguardo para uma discricionariedade que seja verdadeiramente humana, que possa entender contexto, que possa entender questão de vieses, que, enfim, é sempre bom dizer, viés é um tema que está muito conectado a um outro princípio da administração pública, que é o princípio da impessoalidade. A gente percebe muito como o uso de aplicações de inteligência artificial, a partir da base de dados com as quais elas sejam treinadas, ou a partir do treinamento dos modelos, aqui pensando em especial em IA generativa, a gente pode ter a reprodução de determinadas discriminações, de determinados vieses, que são verdadeiramente humanos, mas que na medida em que eles passam a estar ali plasmados no treinamento de um modelo de IA, eles se perpetuam. E se perpetuam de uma maneira que pode ser, por vezes, quase que invisível, de difícil compreensão. E entendendo na questão da invisibilidade, acho que a gente cai num outro princípio, que é o princípio da publicidade, que são as dinâmicas de transparência na utilização de IA na administração pública. E aqui a gente tem várias perguntas interessantes. Primeiro, existe um dever de comunicar ao administrado de que ele está interagindo com uma ferramenta de IA quando ele interage com o regulador, com a administração pública? Como é que funcionam as discussões sobre explicabilidade? E aqui, em especial, olhando as demandas de motivação dos atos administrativos. Sabemos que, muitas das vezes, temos desafios sobre explicabilidade de decisões tomadas por aplicações de inteligência artificial. Enfim, a conversa podia ir longe, mas como bati aqui o topo do tempo que a gente tinha planejado para as nossas intervenções iniciais, eu vou cumprir o princípio da eficiência, que é, enfim, idealmente tentando passar a mensagem dentro do tempo estipulado, e a gente volta a falar mais sobre esse tema numa segunda rodada. Obrigado, Henrico. Vou voltar para você. Carlos, a gente que agradece pela aula, aí foi super interessante os exemplos lá de fora, que também nos leva a ponderar, quer dizer, quando se fala em inteligência artificial, não é aquela coisa só grandiosa, que todo mundo, uma revolução completa. Às vezes são coisas simples que se aplicam para gerar mais eficiência, mas de fato tem que ter um baita cuidado e uma baita supervisão para que não ocorram abusos do lado da administração pública, como esse que você citou na Holanda, de notificação de famílias com problema, com dificuldades financeiras, uma realidade econômica complicada, para pagar multa, e às vezes a pessoa na situação de vulnerabilidade acaba pagando, e que gera uma complicação tremenda para a vida da pessoa. Eu acho que a gente acho que foi um ótimo segmento aqui para a gente entrar e ver um pouco da experiência específica de duas autoridades aqui no Brasil. Então, passando talvez primeiro para a Léa, considerando tudo isso que a gente discutiu, quer dizer, acho que agora o outro lado da moeda que o Carlos começou, como que a Anatel tem utilizado ferramentas de inteligência artificial nas atividades reguladoras fiscalizatórias, obviamente com todo o cuidado aí para não gerar essas questões que o Carlos comentou. Ótimo, Henrique. Obrigada pela pergunta. Bom, a Anatel, ela tem utilizado inteligência artificial tanto na área administrativa, aí, questões internas da Anatel, quanto também na área, vou falar em todas as etapas da regulação, e aí, inclusive, para ajudar na tomada de decisão, né? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui das questões administrativas. A gente utiliza um sistema de informação eletrônico chamado SEI, que é onde a gente produz nossos documentos, as nossas análises, os votos e tal, todas as decisões da Anatel. O próprio SEI foi desenvolvido um módulo de inteligência artificial dentro do SEI para otimizar a elaboração desses documentos. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer um resumo que é fiel à base de dados, que a base de dados ela é fechada, só utilizando documentos oficiais que estão dentro do SEI, então, quer dizer, ela não conversa com dados externos ao sistema oficial da Anatel, mas ele consegue trazer uma maior celeridade, maior rapidez para elaboração de documentos. Então, essa é uma coisa que tem ajudado aqui no dia a dia das pessoas, tá? Inicialmente, claro, as pessoas ficam um pouco reticentes para começar a utilizar, mas aí a gente acaba aprendendo e vê a facilidade que isso
pode gerar, né? Outra questão interessante, e aí tem muito a ver até com uma agenda internacional que a Anatel tem defendido aqui, muito capitaneada pelo conselheiro Alexandre Freire, é que a Anatel sempre esteja atenta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ele tem uma Agenda 2030 e tem uma série de objetivos sustentáveis, né? E aí foi implementado dentro do nosso sistema de informação, dentro do SEI, uma inteligência artificial para classificar os nossos documentos e tentar correlacionar o conteúdo do documento com qual objetivo de desenvolvimento sustentável ele se direciona. Então, com isso, a gente pode ter dados até para a gente ter uma ideia. Olha, X% das decisões da Anatel tem relação com sustentabilidade, X% das decisões da Anatel tem a ver com, por exemplo, inclusão digital de periferias e que tem a ver com desenvolvimento social, por exemplo, que é uma das ODS da Agenda 2030. Então, esse projeto chama ODS SEI-IA, ele é um projeto interessante para dar visibilidade e corresponder ações da Anatel com a Agenda 2030 da ONU. Esse é um exemplo, assim, bem interno, tá? Mas vou te dar alguns exemplos externos. A gente tem um projeto de inteligência artificial chamado Melhor Rota. E para que ele serve? Ele auxilia para a gente fazer a melhor estratégia para definir onde devem passar as futuras redes de fibra ótica no Brasil. Então, a gente utilizando dados que a Anatel já tem, utilizando dados do IBGE, imagens e mapeamento, a gente está produzindo algoritmos de IA que vai melhor identificar e falar, olha, a melhor rota para você passar uma fibra ótica é por aqui. E isso é legal porque a gente, na hora que a gente faz, por exemplo, editais de licitação, em que a gente obriga quem ganhou a licitação a construir, por exemplo, fibra ótica, a gente pode falar, olha, você vai construir por aqui, porque aqui seria uma rota mais otimizada. Então, esse é um exemplo aí que acaba ajudando na tomada de decisão, né? Tem também uma, e essa é super legal, é outro projeto, chama Avalia IA. Eu não sei se todos sabem, mas a Anatel, ela tem um atendimento para o consumidor para recebimento de reclamações. Chama Anatel Consumidor. Lá na página da Anatel, você pode fazer pelo telefone, você pode fazer pelo aplicativo e hoje até pelo WhatsApp. Então, a gente está moderninho também. E aí, quando a Anatel recebe essas reclamações, elas são... A resposta que a operadora dá a essas reclamações é monitorada pela Anatel, para fins qualitativos, tá? Isso tem até outras implicações de atendimento de índices de metas de qualidade, isso pode até virar um processo sancionatório, mas, para além desse ponto, a gente, desde 2013, a gente faz uma análise muito individualizada e muito pesada de um servidor analisando uma reclamação e uma resposta. E quando você pensa isso em números de milhares, isso se torna uma tarefa bastante complicada. Então, o que aconteceu agora, desde 2022? A área de consumidor da Anatel tem desenvolvido uma inteligência artificial para fazer essa análise qualitativa. E aí, com base nessa análise qualitativa, não só você reduz o esforço dos servidores de analisar individualmente, como você amplia o que você consegue analisar, porque antigamente você tinha que analisar apenas uma amostra, agora você já consegue estourar isso aí e analisar as demandas como um todo. E qual é a grande vantagem disso? Você acaba não só ampliando o escopo, mas você também elimina subjetividade que eventualmente um servidor possa ter, então você torna uma análise mais ou menos padrão e você consegue ter uma visão muito mais real do tipo de reclamação que está chegando, e como que as prestadoras estão respondendo a essas reclamações, e a partir daí você fazer o que a gente chama de fiscalização regulatória, em que você exige uma adequação de conduta das operadoras, e você pode, inclusive, identificar quais são os hot topics, os grandes problemas que estão aparecendo para os consumidores, e a partir daí adotar quaisquer que sejam as medidas, e isso pode chegar até uma cautelar, eventualmente, o que pode acontecer aqui dentro da Anatel, né? Então, esse é um projeto também bastante interessante e que tem aumentado muito a nossa eficiência. Esses projetos, eles são capitaneados aí pelo Centro de Altos Estudos da Anatel, tá? Presidido pelo conselheiro Alexandre Freire, e eu vou trazer alguns exemplos aqui de projetos que têm relação direta com IA, tá? A gente tem um projeto com a Universidade Federal de Goiás
para avaliar o impacto das novas tecnologias nas telecomunicações, e é claro, aí, dentre essas novas tecnologias está a própria IA, realidade aumentada, etc., mas IA faz parte. A gente tem um outro projeto interessante com a Universidade do Rio de Janeiro para aplicação de IA na gestão do espectro. E aí isso até fala um pouquinho com o que o Carlos colocou, essa questão de predição, aqui para nos ajudar, como a Lei Geral de Telecomunicações impõe à Anatel a obrigação de gerir o espectro, é um bem público escasso, então a gente tem que otimizar o uso desse espectro, fazer com que ele seja realmente utilizado com eficiência pelas operadoras. Então, a gente está desenvolvendo esse estudo para tentar melhorar a nossa análise de eficiência de espectro e, a partir daí, tomar decisões sobre o espectro utilizando IA. Então, esse é um projeto bastante interessante. A gente tem um outro projeto com o ITA, né, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e aí ele vai trazer, são 6 eixos, mas todos eles para estudar como que IA está trazendo impactos e pode aumentar a eficiência. Então, aí tem alguns eixos aqui, e um que toca muito na área que eu estou trabalhando, que é, por exemplo, como que a gente pode utilizar IA para fiscalizar, especialmente para fiscalizar mercado eletrônico, que é um tema que eu vou tratar um pouquinho mais para frente, né? Mas dentro desse acordo, desse estudo que o ITA está fazendo com a Anatel, a gente também trata um pouco de monitoramento de espectro, a gente trata um pouco de avaliação do índice de qualidade de serviço, de como que esse índice se correlaciona com capacidade de infraestrutura de telecomunicações. Então, quer dizer, a gente vai conseguir aí utilizar IA para melhorar todas essas análises, né? Temos também um acordo com a Universidade Federal de Campina Grande. Esse aqui também vai falar, combina um pouquinho com o que o Carlos colocou em relação ao juiz tomando decisões. Aqui é um processo em que a gente está estudando como utilizar IA nos nossos processos administrativos sancionadores, tá? Claro, o uso de IA, nesse caso, ele está voltado para como a gente aumentar a transparência, aumentar a segurança jurídica, observar precedentes administrativos, observar precedentes judiciais, porque isso é muito importante, né? Eu acho que para o administrado, quando ele tem um litígio aqui perante a Anatel, é muito importante que haja uma previsibilidade. Não que os entendimentos sejam engessados, mas, de forma geral, eles seguem uma linha. Então, caso haja uma mudança de entendimento, não há problema haver essa mudança, mas ela tem que ser uma mudança consciente, sabendo que está havendo essa mudança. Então, quando eu passei muitos anos no conselho diretor, e toda vez que a gente ia tomar uma decisão, a gente tinha cuidado, cara, está seguindo os precedentes, porque senão você causa uma insegurança jurídica, e se for para quebrar precedente, não tem problema. A gente tem que justificar melhor essa mudança de entendimento. Então, a utilização de IA em processo sancionador, e aí não vai ficar limitado ao conselho diretor, claro, a todas as áreas técnicas da Anatel que trabalham com esse tipo de processo, ele vai trazer aí uma previsibilidade e uma segurança jurídica maior para o administrado. E aí, a gente só não utiliza essa ajuda externa não, tá? Como a gente faz com a academia. Dentro da Anatel, nós temos servidores super capacitados que também desenvolvem coisas que a Anatel precisa. E aí eu vou falar um pouquinho do comércio eletrônico, porque há uma ferramenta de inteligência artificial que lá na Superintendência de Fiscalização a gente tem usado bastante, ele recebeu o nome de Regulatron, em que a gente tenta identificar anúncios em marketplaces. Então, comércio eletrônico, pensa em Amazon, em Mercado Livre, em Magazine Luiza, a gente tem Shopee, a gente tenta identificar anúncios de produtos de telecomunicações que sejam ilegais sob o ponto de vista de homologação e certificação. O que isso significa? Para a Anatel, é pirata qualquer produto que não tenha o selinho da Anatel, tá? E é ilegal você vender esses produtos. É uma infração administrativa muito grave que põe em risco não só o próprio usuário, você pensa no hiperaquecimento de um telefone que pode queimar, explodir e matar alguém, como também das redes, se você pensar num produto, num drone, por exemplo, que pode interferir na faixa de um GPS e acabar até derrubando um avião. Então, todos os produtos de telecomunicações, eles passam por um processo de certificação dentro da Anatel. Então, se há uma comercialização de produtos que não passaram por esse processo, esses produtos não podem ser comercializados. Então, como que a Anatel faz essa fiscalização? A gente não consegue ficar olhando milhares de anúncios
todos os dias, para a gente conseguir identificar qual plataforma, por exemplo, está fazendo essa comercialização indevida. Então, desenvolvemos essa inteligência artificial e tentamos identificar com maior velocidade os possíveis ofensores, e a partir daí a gente toma as nossas decisões, sejam decisões de, olha, com base nesses resultados, eu vou fazer uma fiscalização física num depósito de um marketplace, essa é uma possibilidade, ou você pode, por exemplo, até culminar numa ação, uma decisão administrativa da Anatel, como aconteceu de uma cautelar no ano passado, em que a Anatel identificou que mais de 50% dos produtos de telefone, especificamente telefone, que era anunciado, mas 50% desses telefones não eram homologados. Então, daí houve uma decisão cautelar. Então, a inteligência artificial tem sido utilizada, especificamente nesse caso concreto, desenvolvida dentro de casa aqui, para a gente conseguir fazer um aprimoramento aí nas nossas forças de fiscalização. Ainda voltado para a fiscalização, recentemente foi lançado aí, sob também a orientação do conselheiro Alexandre Freire, um laboratório de inovação e tecnologias emergentes, e com base nesse laboratório nós estamos desenvolvendo mais ferramentas de inteligência artificial para robustecer a nossa fiscalização, e muito em breve a gente vai começar a divulgar ferramentas adicionais, não só para monitoração do espectro, mas especialmente para combater esses produtos piratas. E aí, por fim, uma coisa que também tem a ver com a fiscalização é uma mudança regulatória que pode vir a acontecer, que está sendo agora analisada pelo Conselho Diretor da Anatel, que é uma mudança no nosso regulamento de fiscalização regulatória. Esse regulamento ele traz todos os deveres e obrigações e direitos dos fiscalizados quando eles estão sujeitos a uma fiscalização. O interessante é que a proposta que está no Conselho Diretor, e claro, eu não vou poder revelar a proposta, porque ela vai ter que ser ainda analisada, e a partir daí ela vai para a consulta pública, mas de forma geral, ela cria uma obrigação para o usuário, para o administrado, e eu estou falando, por exemplo, das prestadoras de telecomunicações, a permitir que a Anatel tenha acesso aos algoritmos de inteligência artificial que eles utilizam na prestação de serviços. Então, a ideia aqui é permitir que a Anatel consiga acessar esses algoritmos e possa ter, inclusive, conhecimento dos dados que alimentam esses algoritmos, para a gente conseguir ter uma visibilidade maior, né? E, da mesma forma, essa mudança regulamentar vai deixar claro que a Anatel, ao fiscalizar, pode se utilizar de ferramentas de inteligência artificial, e isso não é um problema, isso não pode vir a ser contestado pelo regulado. De uma forma, assim, bem abrangente, para não revelar a proposta que está sendo analisada pelo Conselho Diretor, mas isso é como a Anatel, e especificamente a Superintendência de Fiscalização, está aplicando inteligência artificial nas suas atividades diárias. Eu acho que é isso. Consegui mais ou menos dar exemplos aí concretos de como que a Anatel tem atuado, de como que a gente está utilizando de uma forma tanto administrativa quanto regulatória a questão da inteligência artificial. Tá bom, Henrique? Devolvo a palavra aí. Obrigada pela pergunta. Achei excelente, né? Muito obrigado. Acho que também mostra, primeiro, a abrangência dos temas que se pode aplicar essa nova ferramenta, mostrando que não é uma grande revolução, é uma ferramenta a mais para o regulador, que me parece que sendo usada aí, obviamente, como ferramenta, sempre com a intervenção humana, como o Carlos colocou que é necessário. Antes de passar a palavra para o Felipe, eu queria aproveitar, porque veio uma pergunta para você, Léa, aqui da plateia, que veio do Hugo Tavares, da USP, colocando que a resolução da questão de spam, robocall, golpes e telemarketing tem sido adiada reiteradamente, até por resistência das empresas envolvidas. E ele pergunta se a Anatel tem alguma iniciativa para utilizar a inteligência artificial nesse sentido. Sim, temos sim. A gente tem analisado o que a gente chama de CDR, que é o detalhamento das chamadas, né? E a gente tem monitorado como que de onde que as chamadas estão saindo e para onde que elas estão indo, inclusive se há, por exemplo, uma alteração de número na hora que é um tipo de fraude, na hora do encaminhamento dessa chamada. E a partir desse, chama projeto CDR, a gente está utilizando inteligência artificial para conseguir identificar fraudes nessas chamadas e quantidade de abusividade de chamadas. A Anatel, ela teve decisões cautelares de diferentes aspectos relativos a essas chamadas robotizadas, esses robocalls, e o que a gente chama de chamada abusiva, né, chamada não desejada.
E para acompanhar o cumprimento dessas cautelares, e o cumprimento ele vai desde quantidade de chamadas que uma entidade pode fazer por dia até o período no tempo do dia que essa chamada pode ser realizada. Então, até para acompanhar o cumprimento dessa cautelar, a fiscalização teve que implementar a inteligência artificial, porque a quantidade de dados que você tem em CDRs é absurda, né? Porque você pensa assim, cada chamada feita em cada rede de telecomunicações é registrada, e isso vira uma linha ali de um CDR que a gente está analisando. Então, temos sim utilizado inteligência artificial para fazer essa análise e temos buscado melhorar essa inteligência artificial para a gente ter ainda dados mais robustos, tá? E aí, só para fins de curiosidade, esse tema específico de chamadas abusivas e robocalls, ele está inclusive na pauta do Conselho Diretor de hoje, tá? Se alguém quiser acompanhar, hoje a partir das 14 horas o Conselho Diretor vai deliberar aí sobre esse ponto. Então, interessado, se tiver curiosidade, tem transmissão aí no YouTube da Anatel. Muito bom. Acho que está respondida aí a pergunta do Hugo. Felipe, vou voltar uma pergunta para você, então, mais ou menos, acho que na mesma linha do que foi feito para a Leia. Acho que você comentou muito bem aí sobre os desafios da IA para o CAD na atividade de enforcement, mas eu queria ouvir um pouco da oportunidade. O que o CAD tem usado, como o CAD tem utilizado inteligência artificial nas atividades administrativas aí de competência do CAD. Perfeito, Henrico. Antes de entrar diretamente na resposta, acho que eu vou pegar o gancho que o Carlos Afonso deu falando sobre alguns casos, mas é para depois relacionar a forma pela qual o CAD entende o uso de ferramentas de IA na nossa instituição. Concordo com o Carlos que, se for para falar de casos de usos e abusos de IA no setor público, a gente pode ficar aqui dias e dias. Mas eu vou destacar dois, eu acho que depois vão ilustrar um pouquinho as cautelas que o CAD está tomando exatamente por essas ocorrências. Recentemente, a Prefeitura de Nova York criou um robozinho, um chat para você fazer perguntas únicas e exclusivamente sobre as regulações locais de diversos temas lá em Nova York. E em menos de 2 dias, o robozinho já estava dando respostas sugerindo que as pessoas descumprissem as regras de edificação da cidade, recomendando que os donos de restaurante poderiam ficar com as gorjetas que eram dadas para os funcionários, e isso num tema bastante específico e restrito. Em pouco tempo, a ferramenta de IA já estava dando respostas incorretas. E aí, passando por um outro caso, e aí bastante mais grave, recentemente foi publicado um relatório elaborado por um juiz no Reino Unido sobre uma ferramenta que os Correios do Reino Unido utilizaram para detectar fraudes pelos funcionários do Correio, tanto em relação a desvio de correspondências quanto descumprimento das rotas de entrega e as metas que os Correios do Reino Unido possuíam. E vários desses funcionários foram processados para ressarcir danos, vários deles foram demitidos, e o relatório aponta que, dentre as pessoas afetadas diretamente por essa ferramenta, que tinha algumas funcionalidades de IA, pelo menos 15 funcionários dos Correios que foram demitidos, posteriormente cometeram suicídio. Então, assim, é lógico, são situações, obviamente, bastante extremas, mas é o uso dessas ferramentas de maneira acrítica e sem sistemática de controle e de governança podem levar a resultados bastante deletérios. E aí, vou falar uma platitude completa aqui, voltando para a questão do uso no CAD e no setor público, contexto importa muito. Então, a gente está num contexto no Brasil de revisão da estratégia brasileira de inteligência artificial, que a primeira versão em 2021 era bastante principiológica, em 2023 foram disponibilizados e publicizados os diversos eixos que organizariam a forma pela qual o país lidaria com inteligência artificial. E aí, nesse ponto, existe um eixo transversal que é bastante importante, que é de governança da inteligência artificial, e um eixo transversal, um eixo vertical, que para a gente é muito importante, que são as aplicações no poder público.
E o governo vem investindo de maneira bastante significativa na transformação digital dos serviços públicos oferecidos no âmbito federal, e isso, obviamente, chega aos servidores públicos tanto como ferramentas para facilitar o trabalho do dia a dia, mas também como uma pressão para você, de certa maneira, internalizar essas novas funcionalidades, novas tecnologias, e também, dialogando com um pouco o que a gente falou antes, os servidores públicos né, possuem diversos papéis. Eu sou servidor público, mas eu também sou pai, sou uma pessoa que usa essas ferramentas para uso pessoal. Então, a gente não pode ignorar o fato que a probabilidade de servidores públicos estarem utilizando essas ferramentas, já utilizando, é bastante alta. E aí tem aquele fenômeno conhecido da Shadow AI, né? As ferramentas sendo utilizadas nas sombras, tanto na ausência de regulação, quanto na regulamentação interna, quanto desrespeitando regulamentações internas. Os órgãos do Poder Público Federal já estão avançando em criar regras específicas e normativos específicos para balizar o uso dentro da administração pública, dada essa pressão que não apenas vem de cima para baixo, mas também dos próprios servidores que percebem que essas ferramentas podem tornar mais eficiente, mais fácil o seu trabalho. E nessa pressão, os órgãos vêm tendo estratégias diferenciadas para lidar com o uso e implementação dessas ferramentas nas atividades rotineiras e cotidianas. Vou dar um exemplo agora. No CAD, vou começar pela área finalística. Recentemente, ou seja, a área de investigação e de instrução de atos de concentração, recentemente o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma portaria criando regras específicas para os órgãos de investigação e os órgãos vinculados ao MJ, dentre os quais o CAD, para balizar ou construir alguns balizamentos e parâmetros de governança para todos aqueles que pretendem utilizar ferramentas de IA para fins de investigação. E o CAD, obviamente, está atento a esse normativo, e a gente tem por princípio no CAD sempre garantir que, né, o humano esteja no circuito, ou human in the loop. Então, por mais que essas ferramentas facilitem e tenham a capacidade de proporcionar insumos para a tomada de decisão, a tomada de decisão final em todas as iniciativas que hoje a gente desenvolve aqui no CAD, a tomada de decisão é dada por um servidor, por um dirigente, para garantir que aquela decisão cumpra uma série de balizas de governança interna do CAD. Na área de investigação, a gente tem o projeto Cérebro, que paulatinamente vem desenvolvendo ferramentas paulatinamente mais complexas. Hoje a gente estuda algumas ferramentas para utilizar IA para detectar indícios de atuação coordenada de empresas, tanto em compras públicas quanto no mercado privado. A gente tem a facilidade de ter bases públicas de licitações, a gente tem outras bases públicas relacionadas ao mercado privado. E a ideia é que a gente tenha um leque de ferramentas para fornecer para os investigadores e para os analistas de casos alguns insumos para a tomada de decisão relacionada a mercados mais propensos à ocorrência de infrações, a mercados nos quais a gente tem mais indicadores de que podem estar ocorrendo infrações à ordem econômica. Então, a gente tem esse trabalho já em curso. Ainda não tem nada público, nenhum caso iniciado com base nessas ferramentas, mas é um estudo paulatino. Lembrando que eu falei no começo, o princípio da escassez é muito mais forte no setor público. Quando a gente iniciou esse projeto Cérebro, a gente, obviamente, tinha muita dificuldade de recrutar e identificar perfis de servidores com as características necessárias para o desenvolvimento desse tipo de ferramenta. Antes a gente competia com outros órgãos do setor público, hoje a gente compete com o mercado privado, vários servidores
saindo do setor público para trabalhar no mercado privado, principalmente esses servidores que têm esse perfil mais voltado para a ciência de dados e que dominam desenvolvimento de ferramentas de IA. Nas áreas meio, a gente tem talvez uma potencialidade enorme para desenvolver ferramentas que facilitem a gestão dos nossos processos administrativos. A gente já tem uma iniciativa em fase de implementação e testagem, que é o sistema de notificação de atos de concentração, o e-Notifica, que em versões que ainda estão em desenvolvimento, vão incorporar ferramentas de inteligência artificial para automatizar procedimentos que são muito repetitivos e que tomam muito tempo dos servidores, de forma a tornar mais célere todo o processo de análise dos dados fornecidos pelas empresas e que hoje são analisados de maneira artesanal pelos técnicos da área. Então, a gente tem voltando para aqueles dois casos, né, que eu falei no princípio, a gente tem consciência de que essas ferramentas precisam ser desenvolvidas e implementadas com as devidas cautelas, quando a gente está lidando com investigação, principalmente, que podem impactar empresas e pessoas físicas que são investigadas pelo CAD, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente for colocar uma ferramenta dessa em produção, implementar e utilizar os resultados dela. A gente não pode fazê-lo de maneira crítica, porque a gente sabe que tem impacto nas empresas e nas pessoas físicas investigadas. E, ao mesmo tempo, a gente nunca pode partir do suposto que, por mais que a nossa área de trabalho, o nosso escopo seja extremamente bem definido, trabalhar com defesa da concorrência, a gente tem um escopo bastante bem definido, a gente tem que implementar essas ferramentas e utilizar essas novas técnicas com bastante cautela, porque sempre é possível acontecer erros no momento de utilizar acriticamente os resultados que são fornecidos pelos sistemas de IA. Muito bom. Felipe, muito obrigado. Acho que é super, super interessante também ver que o CAD tem se movimentado, tem buscado. Você falou do projeto Cérebro, é um projeto de muito tempo atrás, né? Eu lembro faz muitos anos que o CAD começou esse projeto Cérebro, e buscando sempre se desenvolver, evoluir e ter as melhores ferramentas possíveis, encarando o tema como ele é, uma ferramenta para buscar maior eficiência, maior efetividade na atuação antitruste. Eu acho bem interessante também que tanto as falas da Leia quanto os exemplos teus, Felipe, vão muito na linha do que o Carlos comentou. Eu acho que estão bem endereçadas as preocupações, estão sendo levadas em consideração pelas duas autoridades que a gente tem aqui no painel. E aí, voltando à pergunta para o Carlos, eu acho que a gente falou muito de impacto da inteligência artificial em setores regulados e como que a inteligência artificial é usada na regulação. Acho que a gente não falou da regulação da inteligência artificial. Eu acho que talvez seja o tema para a gente buscar um pouco mais de entendimento. E aí é interessante também o Felipe e a Leia também fiquem à vontade para contribuir. Eu sei que o CAD apresentou contribuições no projeto de lei e tudo mais, mas jogando para o Carlos, quais são as principais propostas para o arranjo normativo da inteligência artificial no Brasil? Quer dizer, como que a gente está pensando em regular a inteligência artificial? Legal, obrigado, Henrico. E olhando aqui para regulação de IA, só para fazer aqui esse nosso fechamento sobre onde estamos nos andamentos do Congresso Nacional, e eu acho que até é interessante para botar todo mundo na mesma página que participa com a gente aqui desse evento. Não sei o quanto todos estão, enfim, acompanhando mais detidamente as discussões em Brasília, mas a gente tem um projeto de lei, que é o projeto de lei 2338, de 2023. Esse projeto procura criar uma regulação geral sobre inteligência artificial no Brasil. Ele vem de autoria do senador Pacheco, quando presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele teve a sua redação inicial tirada a partir do trabalho de uma comissão de juristas,
o projeto foi passando por modificações de redação bastante significativas, e acho que só para ter um pouquinho do contexto legislativo, inicialmente se tinha o PL 21 de 2020, que foi aprovado na Câmara, um PL bastante principiológico. O Senado oferece uma proposta mais detalhada de regulação. Esse é um PL bastante detalhado, que na sua origem foi muito inspirado pela aprovação do AI Act na Europa, mas que no seu trabalho, ao longo das discussões no Senado Federal, foi sendo revisado, e aqui numa notinha muito pessoal, acho que ainda existe um trabalho importante que a Câmara precisa fazer, em especial olhando para que o momento no qual esse projeto foi concebido lá atrás, acho que as próprias águas estão mudando um pouco na Europa sobre o papel do AI Act como aprovado, o que acho que para todos nós é um chamamento, né? Enfim, é um wake-up call aqui para todo mundo sobre como regular temas de inteligência artificial e temas de tecnologia de ponta, já que as discussões na Europa foram atravessadas pelo lançamento do ChatGPT, o que fez com que o legislador europeu precisasse rapidamente mudar ali a redação já na reta final das aprovações do texto na Europa, e eu acho que a gente pode contar que esse tipo de movimento vai acontecer, enfim, a todo momento. Qualquer discussão sobre inteligência artificial que se deu o luxo de ficar por 1 ano e meio numa casa legislativa, será atravessada por um lançamento, um desenvolvimento tecnológico que pode levar ali a um olhar mais detido. A gente brinca muito que, no final das contas, a regulação de tecnologia é em si uma tecnologia, e que a gente vai precisar desenvolver uma tecnologia de ponta para regular tecnologias de ponta. Mas, só para entrar especificamente no PL 2338, que é ele que ganha predominância, é ele que é aprovado no Senado Federal e que vai para a Câmara. Atualmente, na Câmara, ele tem a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro, e ele hoje passa por uma série de audiências públicas com um cronograma esperado de apresentação de um relatório pelo deputado Aguinaldo por volta de novembro desse ano. Então, existe uma expectativa de que, nesse segundo semestre, a Câmara se debruce sobre esse PL de regulação de inteligência artificial. Acho que de nota mais pontual aqui para essa nossa conversa, vale dizer que a estrutura desse projeto de lei de inteligência artificial trabalha muito com uma dinâmica de análise de risco, e a depender do risco ali verificado em uma determinada atividade na qual se usa inteligência artificial, eu posso cair numa situação de um risco excessivo, e essa aplicação de inteligência artificial seria proibida. Ou, eu acho que é o que mais interessante aqui para a nossa discussão do dia de hoje, as aplicações de IA que se enquadrariam no conceito de alto risco, que demandariam aqui uma produção documental específica, e em especial avaliação de impacto algorítmico por parte das empresas e também do poder público na aplicação e desenvolvimento dessas ferramentas de inteligência artificial. E no que diz respeito à governança desse sistema como um todo, a redação atual do projeto de lei cria o chamado CIA, o Sistema Nacional de Regulação e Governança da Inteligência Artificial. Então, esse CIA, esse Sistema de Governança e Regulação de IA, ele tem, no desenho que aparece hoje no artigo 45 do projeto de lei, um papel muito predominante sendo exercido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pela ANPD, como sendo a autoridade competente para a coordenação do CIA e coordenando esse sistema com o apoio das autoridades setoriais. Então, esse sistema ele inclui as autoridades setoriais, mas ele tem uma coordenação, e essa coordenação será exercida, caso prevaleça essa redação hoje existente no projeto de lei,
pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vou fazer 2 comentários rapidinhos aqui sobre esse desenho, para que a gente possa também reservar um pouquinho de espaço aqui no final para, enfim, trocas entre todos e perguntas que venham aqui da nossa audiência. Primeiro é interessante a gente perceber que o desenho desse sistema de regulação e governança, ele tem esse papel central desempenhado pela ANPD. A ANPD é uma autoridade bastante jovem, né, que nasce junto com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em 2018, e que passa pelo seu processo de construção, de atuação, cada vez, acho que mais impactante, e em especial, é até curioso, quando a gente olha os processos sancionatórios que nós tivemos uma decisão da ANPD até aqui, os órgãos públicos aparecem com bastante destaque. A ANPD, até esse momento, sancionou com multa apenas um caso, e é um caso de uma empresa de telemarketing, enfim, e é até interessante aqui, vendo, já que estávamos falando de robocall e outras situações aqui na rodada anterior, e é uma multa, enfim, que não chega a 15 mil reais, mas as multas, as sanções aplicadas a órgãos públicos, sanções de advertência, acabam em termos quantitativos ganhando ali um vulto bastante importante na atuação da ANPD, o que mostra que essa autoridade ela acabou se debruçando sobre a utilização de dados pessoais pela administração pública, o que já nos faz pensar que caso a ANPD venha a ter essa competência, se ela também fará esse espelhamento para um olhar sobre inteligência artificial na administração pública, enfim, caso venha a ser a coordenadora do CIA. Mas dentro desse contexto, só um comentário muito rápido a dizer, a autoridade é uma autoridade de proteção de dados pessoais. A atuação como coordenadora do CIA implica numa mudança estrutural importante, numa mudança de foco importante, e é claro, caso isso aconteça, a gente espera que seja implementado da melhor forma possível, mas fica o alerta, um cuidado bastante devido, de que essa é uma autoridade cujo corpo técnico é um corpo técnico capacitado para olhar para temas de proteção de dados pessoais. E quando a gente olha para a inteligência artificial, proteção de dados pessoais é um elemento, é um componente, mas ele não é o elemento que explica de maneira totalizante como funciona um sistema de inteligência artificial. A gente tem várias aplicações de IA que são relevantíssimas e que não tratam necessariamente dados pessoais. Então, essa mudança aqui de perspectiva ela vai ser importante para que a porta de entrada para a regulação de inteligência artificial no Brasil não seja dados pessoais, ou não seja de maneira preponderante dados pessoais. A gente vai precisar dessa visão plural. E fechando aqui, Henrico, só um segundo comentário. Eu falei sobre avaliação de impacto algorítmico como uma das demandas que empresas e entidades públicas precisarão se dedicar a partir da aprovação do PL 2338, caso isso aconteça, e essa aprovação é esperada para final desse ano, começo do ano que vem na Câmara, enfim, uma visão otimista. E se bem que otimista ou otimista depende de que lado do espectro você está. Enfim, o debate volta para o Senado. Eu acho que aqui é importante lembrar o artigo 44 do PL, que diz que cabe à autoridade competente, com a colaboração das autoridades setoriais, criar e manter uma base de dados de IA de alto risco, acessível ao público, com os documentos públicos de avaliação de impacto. Então, eu acho que aqui a gente tem esse artigo, de certa forma, não tem sido o grande foco das discussões do PL 2338, mas acho que ele é interessante porque ele mostra que, uma vez transformado em lei, você tem que olhar para um cenário no Brasil no qual a autoridade competente coordenaria essa base de dados de aplicações de IA de alto risco e faria a publicação de avaliações de impacto algorítmico, claro, respeitado
o segredo comercial, mas eu acho que essa é uma obrigação ali importante e uma decorrência relevante do projeto de lei como ele se coloca hoje em dia. Vou parar por aqui, Henrico, para a gente ter um tempinho aí para uma rodada final, mas queria só colocar todo mundo na mesma página sobre, enfim, como anda os debates sobre o PL 2338 e chamar a atenção para esse desenho regulatório de governança que parece bastante importante. Excelente, Carlos. Muitíssimo obrigado. Vou reforçar aqui para a plateia, caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade para fazer. Acho que, Léa, você quer pontuar alguma questão aqui? Eu queria pontuar, pegar um gancho aí, um pouco no que o Carlos colocou e tratar um pouco de questão de governança, né? Quando a gente pensa em governança, aí vou falar de uma experiência de governança interna aqui dentro da Anatel. Em junho do ano passado, o CEADI, que é esse Centro de Altos Estudos, Comunicações Digitais e Inovações Tecnológicas, ele criou um grupo de trabalho chamado Laboratório de Inteligência Artificial, IA-Lab. E o que o IA-Lab está fazendo? Ele está estudando formas, soluções para garantir governança, sustentabilidade, responsabilidade institucional no uso de IA no ecossistema digital. Inclusive, o IA-Lab está elaborando uma proposta de política de governança de inteligência artificial que será própria da Anatel. Então, essa é só uma informação em relação à governança, aí eu estou falando do aspecto interno da Anatel. Quando o Carlos tratou aí do PL e do arranjo normativo e de governança, aí vou falar no nível macro, em diversas oportunidades, a Anatel, principalmente o presidente Carlos Baigorre, tem defendido que aqui no Brasil a gente deve adotar um modelo de regulação que seja setorial e coordenada, e não colocar toda essa responsabilidade em uma única autoridade central. Na verdade, aí para fins de telecomunicações, a Anatel já tem expertise, tempo, experiência, expertise necessária para regular IA, lógico, no campo de sua atuação. Estou falando exclusivamente de telecomunicações. Então, a gente já tem toda uma expertise voltada para tratar de acreditação, certificação, fiscalização, por exemplo, e a gente pode utilizar toda essa expertise, essa experiência para regular o uso de IA em telecomunicações, né? Na verdade, o que a Anatel entende é que criar uma nova autoridade central do zero levaria muito tempo e até para eles adquirirem a maturidade e o grau de eficiência para poder regular um setor que até então desconhecido é um fator complicador, tá? Então, assim, o entendimento da Anatel é esse, um modelo de regulação setorial coordenada, cada um regulando IA dentro do seu campo específico de atuação. Devolvo a palavra aí, Henrique. Muito obrigado, acho que foi excelente. Considerando o tempo aqui que a gente tem 2 minutos, eu não sei se a gente tem alguma pergunta mais da plateia, acho que não. Detesto ser a pessoa que está entre o almoço de todo mundo. Eu vou abrir, então, para considerações finais para todos os painelistas, para comentários, se quiserem pontuar alguma última questão aqui. Eu só agradecer o convite, Henrico, a organização do painel, a Léia, ao Carlos pelas apresentações, aprendi muito com vocês. Só pegar um pouquinho o gancho em relação ao que o PL traz do CIA. Eu acho que é uma solução elegante para um contexto no qual havia uma discussão sobre a necessidade ou não de criação de uma agência específica para IA e do custo que isso traria, e a solução da NPD, talvez por uma proximidade temática, fosse a melhor, mas eu tenho preocupações bastante significativas, porque um dos maiores desafios, talvez, na administração pública federal seja a capacidade ou a incapacidade ou a dificuldade de realizar a coordenação interinstitucional. Não é trivial. A gente parte do suposto que isso vai funcionar de uma maneira minimamente eficiente no curto, médio prazo. Eu acho que é uma aposta bastante... É uma aposta mesmo, mas eu acho que, enfim, o Congresso está discutindo isso com o apoio de diversos acadêmicos, outros órgãos públicos, mas eu acho que a gente tem que ter uma atenção especial, porque a coordenação interinstitucional é realmente desafiadora.
é mais um caso de aposta regulada, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, só para agradecer do lado de cá. Obrigado Henrico, obrigado ao IBRAC pelo convite. Aprendi demais aqui ouvindo o Felipe e Leia aqui nessa manhã. E sei que a gente está falando aqui do CIA, mas só para pegar um ponto que apareceu aqui na nossa conversa que eu acho que é legal. Quando a gente fala em tomada de decisão, auxílio na tomada de decisão, Leia comentou sobre como é que funciona a questão de quebrar o precedente na atuação, na tomada de decisão. Acho que com o IA esse é um super tema para a gente olhar para frente sobre a tomada de decisão do regulador e, na medida em que você vai usar a IA para auxiliar na tomada de decisão, em que momento a IA percebe que esse caso traz elementos e condições tão distintas, tão impactantes, que o precedente não vai ser seguido e que uma nova decisão vai ser tomada. Então, eu fico por aqui só com essa pergunta, que eu acho que ela é super instigadora para a gente olhar adiante para processos decisórios auxiliados com IA na administração pública, nos setores regulados. Acho que isso é um tema super, super importante. Mas agradeço demais pelo convite. Henrico, eu queria também agradecer o convite, agradecer aí ao Felipe, ao Carlos, por todas as ponderações colocadas. Eu acho que tudo que a gente falou aqui pode se desdobrar em subtemas que realmente a gente pode fazer vários painéis para poder tratar disso. Esse ponto aí que você colocou, Carlos, sobre a questão de precedente, realmente é uma coisa interessante, por isso que estamos estudando um projeto para ver o quanto que isso é viável e o quanto que você continua fazendo realmente um juízo adequado para o caso concreto, né? Mas, assim, eu acho que o resumo da ópera, assim, para a Anatel, é que a Anatel, ela se coloca como uma reguladora de telecomunicações que enxerga a inteligência artificial como uma ferramenta útil e inevitável, e que a gente não pode regular ao ponto de impedir a inovação. Então, a gente tem que ter sempre esse ponto de equilíbrio. Eu acho que esse é o grande desafio que eu falei no início do nosso debate aqui. A gente conseguir não impedir inovação, então você continua estimulando inovação, mas, ao mesmo tempo, você tem que proteger o usuário, você tem que proteger os dados do usuário, todos os direitos consumeristas a ele atrelado. Então, eu acho que o desafio é esse, é o ponto de equilíbrio. E, por enquanto, a Anatel está fazendo essa tarefa com bastante cuidado, tentando sempre focar em princípios, então, uma regulação principiológica para que a gente possa avançar no tema. Ok? Muito obrigada aí a todos. Foi um prazer. Léa, Felipe, Carlos, a gente que agradece, eu particularmente, e o IBRAC como um todo, acho que foi um painel excelente, daria para a gente ficar aqui o dia inteiro discutindo, porque a cada tema que surge, que a André colocou bem, vão surgindo subtemas, vão surgindo outras discussões que vão gerando muito mais interesse. Mas eu gostaria de agradecer muito e passo a palavra para o nosso diretor Matheus aqui para fazer o encerramento do dia. Pessoal, como disse o Henrique, eu não quero ficar aqui entre nós e o almoço. Agradeço demais pelo painel, foi super rico. É um tema que, como diversos de vocês falaram, ele é um alvo móvel, então dá para a gente ficar repetindo isso de tempos em tempos, sem que o tema acabe sendo enfadonho ou repetitivo. Então, agradeço aqui muito, Leia, Felipe e Carlos Afonso pelos insights, foi muito rico mesmo. E agradeço pelo tempo de vocês em nome do IBRAC. E faço aqui o convite para a continuidade do nosso seminário amanhã, presencialmente lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em que seguiremos discutindo temas que foram debatidos ao longo do semestre no âmbito do comitê, seja ali na frente da qualidade regulatória, os efeitos, o papel do STF, a pauta do STF em relação à regulação e, ao final, a entrevista com o ministro Vinícius, para fechar o nosso seminário. Fica aqui o convite, aguardamos todos vocês com o café, sempre é bom falar sobre a comida, o café estará lá aguardando vocês amanhã, lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pessoal, muito obrigado novamente, até amanhã seguiremos com o nosso seminário. Até logo.